São diferentes, os 51 e 52 de São. que elas tratam? É O que assim, que é isso? cada uma, ela tem, logicamente, os seus princípios ali e as suas responsabilidades. A 51, durante muito tempo, quando não tinha a 52 e a 53, ela, dizem, né, as más línguas, que iam as naves para lá, então eram feitos testes com as naves e os seres. Então, como eram vários andares subterrâneos, tinha andares que era para a parte biológica e outra para a parte mais material, negócio de. E aí dali também adivinha novas tecnologias e novos aviões secretos norte-americanos. Então era feito os testes ali. Quando se divulgou a Área 51, aí começou. Isso aí foi coisa de japonês. O japonês veio, ficou sabendo, aí manda drone. Antes dava para chegar numa montanha que dava para enxergar bem, então você pegava a teleobjetiva, conseguia fazer foto. Hoje não dá, porque os americanos tomaram essa montanha como área militar e aí você não chega mais lá. Hoje, quem vai para a Área 51 vê a Área 51 de muito longe. E aí quando teve aquele maluco retardado na internet que falou que ia invadir o youtuber lá, um canal... Invasão em massa, né? Invasão em massa, tal, que foi uma brincadeira que ele fez, mas teve gente que acreditou. Certo. E aí os americanos, né, na preocupação, aí já criaram a 52 e 53. Eu acredito que essa parte mais sensível de seres, de nave, deve ter ido para essas que ficam aí sim numa área bem mais resguardada, estratégica e inacessível pela população. E o controle, mesmo militar, ele é controlado. Não é qualquer pessoa que entra, não. Na Área 51 já é assim. Todo dia decola um avião de Las Vegas, do aeroporto de Las Vegas, de uma determinada companhia que foi criada só para isso, que leva os funcionários para lá. E aí eles trabalham, no final do dia voltam. E assim como também tem ônibus, que também levam alguns funcionários. Eles são proibidos de falar o que fazem lá. A não ser o Bob Lazar lá que quis, né, dar com a língua nos dentes. Estão falando aqui do Bob Lazar. E ele só não morreu, sabe por quê? Porque... ganhou exposição na mídia. Não, porque isso não seria suficiente para resguardar a vida dele. Porque, assim, eu vou explicar. O que acontece? Às vezes você sabe... Explica o caso do Bob Lazar do zero, que o guru... Você conhece o Bob Lazar? Não, quero... Então vai do zero. Então, Bob Lazar era um físico que diz que trabalhou dentro da Área 51 com um elemento da tabela periódica que nem existia. Hoje ele existe e foi, inclusive, colocado dentro da tabela pelos russos. É um elemento que ele já trabalhava, que era o combustível do disco voador. Isso segundo Bob Lazar. Ele participou de inúmeros programas, vídeos sobre o tema, etc e tal. E ele falava que lá ele trabalhou com uma nave e com esse combustível. E Qual que tinha seres. O elemento? Acho que era 157, 100 e quanto? 115. Isso aí. Elemento 115. E aí ele divulgava esse tipo na mídia e falou que sofreu um apagamento, vamos dizer assim, de toda a vida dele, porque nos Estados Unidos é tudo digital lá, que colocaram ficha suja para ele por conta dele ter falado que não devia quando saiu de lá. Bom, algumas pessoas se convenceram de que ele estava falando a verdade, ele apresentou algumas provas circunstanciais, não prova definitiva de que esteve de fato lá. Eu acredito até que ele pode ter trabalhado lá realmente, só que ele não é burro nem nada. Então o que ele fez? Ele contou dentro dessa história pontos verdadeiros, reais, que de fato aconteceram, com mentiras, colocou em verdades. Porque quando você faz dessa forma, a inverdade, no meio militar, ela é interpretada como contra-informação. Então, ele está fazendo um desserviço. E isso é bom para os militares. Isso resguardaria a vida dele até hoje. Tanto é que ele é vivo até hoje. Porque se ele tivesse falado a verdade verdadeira, simples e pura, com certeza já tinham apagado o cara.
Então ele falou uma Entendeu? meia Jogava um negócio verdade. na caixa d'água dele lá, ele morria, ou sofria de acidente de carro, como no passado era feito com alguns cientistas que mexeram com OVNIs ou que mexeram com essa parte da área espacial. Né? A gente tem aí os homens de preto, os acidentes, né? Então tem tudo isso em livro, inclusive, nominalmente as pessoas, que era a prática deles, né? E geralmente, como que era a morte? Suicídio por gás carbônico, o cara se enforcou, se matou, mas a gente sabia que suicidaram-no, né? E o Bob Lazar só não morreu porque ele fala meias verdades e meias mentiras. Essa é a minha opinião pessoal, é a forma dele se resguardar. Porque é que nem, por exemplo, Varginha. Varginha hoje a gente tem verdades e tem história da carochinha. O fato de ter essa coisa misturada e a gente não ter 100% do caso explícito do que de fato aconteceu, para o exército tá de boa, entendeu? Porque vai sair alguma informação que você pensa que é verdade, né? Mas é mentira, mas é desinformação, e vai ter um outro pedaço que é verdade, mas aí tá ali no meio o que é verdade, o que é mentira. Sempre vai ficar naquela, né? A pessoa, uns acreditam, outros desacreditam, né? Uns falam, essas meninas aí estão inventando, outros falam, não, eu acredito nelas, porque elas tiveram uma experiência verdadeira. Então é assim, a ufologia ela tem essa jogada. Você quer preservar a sua vida, ou faz o que os caras querem quando... É que nem, por exemplo, eu acredito que eu não tive acesso a coisas tão Contundente. sensíveis, ou mesmo que eu tenha tido algumas coisas sensíveis, essas coisas eu não falo. Que nem do caso de Cláudio, tem coisa que talvez daqui a uns anos eu possa falar, né? E assim, os militares sabem que eu tenho essa minha postura, eu não vou sair dando com a língua nos dentes, falando certas coisas que não chegou o momento de se falar ainda, porque aí causaria um problema para eles. E aí, se você está sendo um problema, você pode ser apagado.